Renzo, como conseguir a primeira vaga sem faculdade? Pois é, entrarei aqui nesse tema, tá? E inclusive só pra... Olha que interessante a primeira mensagem aqui. Vou ler, né? É uma coisa que a gente não costuma fazer, a gente costuma seguir a pauta, mas vamos lá. Olha a primeira mensagem do Alex Pais e o que motivou a gente a falar sobre o assunto. O Alex colocou assim: bom dia, em julho fiz 3 anos que comecei a mexer com Python. Até hoje não consegui meu primeiro trabalho fixo. E aí, de início, eu pensei, putz, já vai ser um hater que vai bater aqui na gente, né? Porque a gente tá tão acostumado a conversar com isso e falar, não deu certo, e ele colocou, até me graduei em análise de desenvolvimento de sistemas, mas não foquei só no Python e me arrependo um pouco, tá? Isso que o Alex colocou aqui, pra mim, é o sentimento da maioria das pessoas com as quais eu converso. Com a maioria das pessoas, quando eu vou no mercado e falo assim, ó, para um pouquinho, olha, você que se formou mesmo, pega ou converse, se você não se formou, converse com alguém que se formou, vai lá e pergunta, ele fala, faculdade foi importante pra você? A pessoa fala, foi muito importante. Tá bom, então elenca aí pra mim, pega todas as matérias, vai elencando pra mim as matérias que você fez e as matérias que são úteis no seu dia a dia, que realmente te ajudaram a você exercer a profissão que você está fazendo. No meu caso, é programação pra web, pra desenvolvimento web. Então, eu acabei de responder uma pessoa que estava aqui de manhã, eu voltei da minha corrida, né, e alguém falou, um absurdo ele dizer que só aproveitou 5 ou 10% da faculdade. E eu fiz esse trabalho, né, antes da gente fazer o Ed, o Moacir sabe que eu sou chato pra caceta de falar, não, peraí, vamos ser, e tem que ter integridade, tem que falar a verdade. E aí eu fui contando, né, lógica de programação, banco de dados, orientação a objetos era para ter sido boa, mas infelizmente o professor não sabia da matéria, então você corre ainda esse risco da matéria ser importante, mas de repente a pessoa não sabe dar. Compiladores, mais ou menos. Não tive programação web, que era importantíssimo, mas banco de dados, sistemas operacionais, importante, redes. Então aqui, talvez lógica de programação junto. Pode botar mais uma aqui que eu não me lembro, são 7. 7 é um semestre da minha faculdade. De 10%. Então, não é um absurdo dizer que você vai aproveitar 10% se a sua faculdade for de engenharia. Se a sua faculdade for de ciência de computação, talvez esse percentual aumente um pouquinho mais. Se a faculdade for de tecnólogo, apenas de 3 anos, esse percentual aumenta um pouquinho mais. E foi onde eu dei aula. E aí aumenta um pouquinho mais, mas aumentar um pouquinho mais, a minha provocação sempre tá bom, é isso que tem aqui, ó, 3, 4 e 5 anos. Será que tem um caminho mais rápido, que as pessoas consigam chegar mais rápido ao resultado e que de repente possam fazer a faculdade depois, que é o caminho que eu indico hoje, até pra já tirar daqui, o caminho que eu indico hoje é esse. Entra no mercado primeiro e as pessoas conseguem, se focadas, se você investir o mesmo tempo da faculdade, em um estudo mais focado, que seja via curso, que seja um estudo autodidata com auxílio de pessoas que têm mais experiência, você potencialmente, se você investir o mesmo tempo que a faculdade, você chegará no mercado em meses. Aí a galera vem, não, mas vai faltar conceito, não, mas vai faltar isso. Gente, a ciência é feita primeiro com um problema prático a ser resolvido. Esse negócio de inverter a ordem, de primeiro te passar o conceito para depois você entender o problema, é um troço novo na história da humanidade e de geração de ciência. Então você aprende, você vê os problemas na prática e se te faltar conceito, você pode buscar na faculdade, como você ainda pode buscar sozinho. Né? Eu sempre trago um exemplo extremo, mas eu gosto de trazer o exemplo do Luciano Ramalho, porque ele escreveu a porra da Bíblia do Python agora. É uma das maiores autoridades do Python do Brasil e ele não fez faculdade de tecnologia. Inclusive, quando ele foi decidir fazer uma faculdade, depois de já estar no mercado por muito tempo, ele falou, Renzo, eu não vou fazer a faculdade de tecnologia, porque eu já sei 99% que tá lá. Eu estudei sozinho, eu estudei com amigos. Ele sabe muito mais conceito que muita gente que fez faculdade. E ele falou, vou fazer outro curso, vou fazer biblioteconomia, porque eu estudo como é que a informação se organiza, e isso vai ser mais impactante para mim como profissional e como estudo em si do que estudar tecnologia. Mas, feito aqui esse parênteses, vamos para a pergunta do Moacir, pra gente ficar no roteiro, né? Como conseguir, então, esta vaga sem faculdade? Né? Por quê? Porque muita gente que vem conversar comigo fala, Renzo, todas as vagas que eu vi exigem faculdade. E aí eu falo, ué, o que essa pessoa tá fazendo? Onde é que ela tá procurando? Porque, assim, é óbvio
que existem muitas vagas que pedem faculdade? Existem, mas isso não quer dizer que não existem as que não pedem. Então você tem que procurar por essas, tá? E mesmo assim, às vezes se pede, nada impede de você se candidatar. E aí é o que a gente vai falar aqui. Como é que você vai conseguir a sua primeira vaga sem faculdade? Primeiro de tudo, obviamente, óbvio, é quase um óbvio ululante que se você está querendo uma vaga na área de tecnologia, é óbvio que você vai ter que ter um conhecimento mínimo técnico na área de tecnologia. Isso é quase, para mim, é um óbvio ululante, tá? Como diriam, inclusive um professor meu muito bom de faculdade, o Carlos Henrique. Ele falava, é um óbvio ululante, tá? Então, o que você pode fazer? Primeiro de tudo, você tem que suprir, você tem que entender qual é esse conteúdo mínimo. E quando a gente fala em conteúdo mínimo, e é aí onde está o problema, um dos problemas da faculdade, você vai focar especificamente em uma área. Alguém falou assim, mas se a pessoa não fizer faculdade, ela vai ter que focar em um nicho específico, muito específico. É isso mesmo. É isso mesmo. Eu concordo com você, ela vai ter que focar em um nicho muito específico, justamente. Porque senão, ela vai ter que fazer o que ela faz na faculdade, dedicar 3, 4, 5, 6 anos, 7. Tem gente que às vezes bomba 2 vezes para conseguir chegar no final. Tá? Então, justamente, você vai pegar um nicho. E aí, eu sempre dou o exemplo da minha área, da área que eu atuo, da área que eu sou especialista. Temos várias grandes áreas. Então, como é que você vai estudar o conteúdo técnico? Seja sozinho, seja com conteúdo gratuito na internet, seja com a ajuda da comunidade, seja através de um curso online. Como é que você vai focar nesse conteúdo técnico mínimo? De preferência, você vai eliminar coisas que você não vai precisar estudar naquele momento. Como é que você vai fazer isso? Em 5 minutos você vai eliminar 80% de matérias que você vai precisar estudar, focando em um nicho muito específico. Começa de cima, grandes áreas aí da programação hoje. Ciência de dados, onde eu vou separar em análise de dados e engenharia de dados, que é a preparação desses dados para análise. Então, análise de dados e engenharia de dados. 2 grandes áreas, que já são bem grandes, mas está aqui, 2 grandes áreas. Desenvolvimento para front-end. Você vai fazer as telas, você vai fazer... Vai trabalhar com... Tá ali num limiar entre o designer e um programador, tá? Então você vai fazer o front-end, você vai preparar o conteúdo que aparece na tela, o formato e as suas cores e os seus tamanhos, a tipografia e potencialmente uma parte também de JavaScript para ter o comportamento da página. Então, front-end. Desenvolvimento móvel, onde eu vou até colocar junto um pouco com o desktop, mas o desktop hoje em dia está cada vez mais diminuindo. Eu diria que ele migrou para o móvel. O móvel é a grande aplicação nativa que nós temos hoje em dia, um grande mercado. Então, desenvolvimento para aplicativos móveis, uma outra grande área. Ou a última, vou deixei aqui não por acaso, a última grande área que é a minha, que é a programação para back-end. Você vai mexer no servidor. Então, só de você escolher uma dessas áreas, você já eliminou uma vastidão de conteúdo a ser estudado. E aí depois eu miro, então. Bom, eu quero ser back-end, eu gostei daquela área, o Renzo falou que trabalha mais com muita lógica, com muito dado, com muito banco de dados, gostei dessa área, vou investir então no back-end. Beleza, então você já elimina o que não está envolvido nisso. Por exemplo, na faculdade você eliminaria, não precisaria estudar cálculo. Tira as matemáticas daqui porque elas não são tão relevantes para o início do aprendizado de programação back-end, tá? Então, você já eliminou uma porrada de matéria. Em particular, cálculo já foi embora. Utilidade quase zero na parte de desenvolvimento de back-end. Back-end escolheu, maravilha. Aí agora você vai escolher, então, uma tecnologia, uma linguagem primeiro, tá? E aí tem várias para back-end. Você tem JavaScript, Java, Ruby, C# e Python. Aí você fala, vou escolher uma dessas. Pronto, vou escolher Python. Pronto, já eliminou uma porrada de coisa de linguagem que você não vai precisar aprender, que é um problema que acontece na faculdade. Eu dei aula na FATEC, lá se ensinavam 4 linguagens em 3 anos. É mais de uma linguagem por ano. Ou seja, estudo fora de foco. Então você vai focar só em uma. Eu vou aprender só Python, eu vou aprender só Go, eu vou aprender só PHP. Pronto, você já eliminou uma porrada de outra linguagem que você tem que aprender. Maravilha? Maravilha. Fui na linguagem.
Vou trabalhar com back-end, eu vou precisar saber uma ferramenta para este back-end. Vou focar em apenas uma ferramenta. Por exemplo, o Django. Por quê? Porque é o mais utilizado e já vem com baterias inclusas. E é o que eu indico para quem está começando. Então, olha o tanto de coisa que eu eliminei só de eu focar. Então, se você seguir esse caminho que eu falei agora, ó, se você juntar o que eu falei, então, vamos falar aqui rapidinho. Ó. Back-end, Python, Django. Se você seguir este caminho daqui de agora, você eliminou uma vastidão de conhecimento do que você precisa estudar. Ainda tem muita coisa para estudar? Tem, mas é muito menos do que você fazer. Ah, mas talvez eu precise de uma programação para embarcados. Tá bom, se você precisar, você vai lá e estuda isso. Tá? Mas o nosso foco aqui é chegar no mercado mais rápido. Então, você fez esse caminho mínimo. E aí, a segunda pergunta que a galera faz é, tá, fiz aqui minha parte mínima, o conteúdo técnico, fiz um curso bacana, fiz o Python Pro, já fiz aqui os 3 primeiros cursos que tem esse caminho mínimo. E agora, Renzo, o que eu falo? O que eu faço? Como é que eu vou comprovar, como é que eu vou chegar no mercado? Então, primeira coisa, você não vai contar com um papel que é dado pela faculdade, que é o diploma. Então, o que você vai ter que fazer? Você vai fazer um portfólio. E isso que eu tô falando não é só para você que não vai fazer faculdade. Isso que eu vou falar daqui para baixo serve independente se você fez faculdade, se você não fez, serve inclusive para o nosso amigo, cadê? O Alex Pais, que falou que não conseguiu uma vaga. Né? Serve para ele também. Tudo que eu vou falar daqui para agora, tá? Então não tem mais a ver com faculdade. Então aqui não interessa se você focou no conteúdo mínimo ou se você foi pelo caminho mais longo da faculdade, tá? Você pode ter ido numa reta, estudando só o que era necessário. Você pode ter ido pela faculdade que fez um baita zigue-zague e chegou lá no conteúdo mínimo, tá? Vamos supor que você chegou nesse ponto. O que você vai ter que fazer? Montar um portfólio. E nada impede, inclusive, de você montar o seu portfólio enquanto você está estudando. O que é montar um portfólio, Renzo? Ter uma listagem dos seus projetos para mostrar e falar, olha, estão aqui os projetos que eu fiz. E colocar dentro desse portfólio de tudo. Por exemplo, a gente tem uma outra linha de conteúdo aqui dentro do canal, que é o Café com Python, onde, pelo menos estamos aqui em novembro de 2020, e eu comecei há 2 semanas em novembro, aqui no mês de novembro, a fazer o evento às quinta-feira às 19h05. Fazendo o quê? Questões para me preparar para entrevista técnica. Então, inclusive, já fica uma dica, se preparar para a entrevista técnica depois disso. E eu justamente estou gravando esse conteúdo para que os meus alunos estejam preparados para esta fase de processo seletivo. Tá? Então, se preparar. Só que essa preparação você já pode montar um portfólio. Você já pode montar um repositório com questões que você resolveu de entrevista técnica. E eu tenho um desse. É o que eu coloco. Eu estou resolvendo as questões e deixando lá nesse portfólio. E aí você pode pensar, Renzo, mas as empresas veem isso? Antigamente eu até achava que não. Até que eu fiz um processo e o recrutador falou assim pra mim, então, Renzo, eu vou te passar aqui uma questão só porque eu tenho que passar. Porque eu vi lá na tua conta do GitHub, eu vi o teu repositório de questões de entrevista técnica. E essa que eu vou te passar é muito mais fácil das que você fez lá. Então aquilo pra mim foi um caramba. Até mesmo o meu repositório de questões de entrevista técnica, a empresa considerou e viu. Então, durante o curso, você já pode montar o seu portfólio, mesmo que seja na faculdade. Todo projeto que você for fazer na faculdade, coloque com código aberto no GitHub. O único problema é que às vezes você não sabe como fazer isso na faculdade. Quando eu dava aula na faculdade, o que eu fazia? Não interessava qual era a matéria, eu já ensinava a fazer isso em uma aula de 2 horas. Não interessava. Ah, não tá no currículo. Perdão pelo português hoje. Foda-se. Eu ia lá e dava, porque eram 2 horas que ia ajudar o aluno a ele começar a montar esse portfólio. Então você pode fazer isso dentro já do seu estudo, seja na faculdade, seja fora dela. Não à toa, nos nossos cursos, o que eu faço? A pessoa sempre faz projeto. Por quê? Porque ela já vai ali colocando o projeto a ser feito. No final do curso, ela faz um projeto real de gestão de curso. E eu falo, gente, vocês fizeram um projeto de gestão de curso, que faz pagamento, que mostra vídeo, que salva dado, que mexe com banco de dados, que tem uma esteira de entrega contínua. Então, você pode colocar isso no seu currículo, como seu portfólio, tá? Mas o que acontece? Simplesmente você pegar o seu currículo, tá?
E enviar para a internet é a pior maneira, não é que é a pior maneira, mas é a maneira menos eficaz de você conseguir um emprego. Por quê? Porque aí é currículo frio. E aí eu concordo plenamente com as pessoas, de que se vem um currículo de alguém que fez faculdade e outra pessoa que o portfólio ainda está no início, por conta do viés que nós temos da nossa visão que foi criada pelos nossos pais, por conta da visão que faculdade é necessária, óbvio que a empresa vai preferir uma faculdade, tá? E você vai cair nessa fase de currículo. E se você for procurar as vagas que estão no LinkedIn, etc., normalmente vão colocar como pré-requisito faculdade. Então, se você estiver procurando e mandando currículo frio, potencialmente você vai ser muito barrado. Então, como é que você vai conseguir essa primeira vaga? Além do seu portfólio, você pode construir a sua experiência olhando para dentro, olhando para si e em sua volta, no seu círculo de amigos. Será que eu tenho um problema que eu consiga pegar o meu conhecimento mínimo técnico e resolver esse problema para mim? Construir uma aplicação web que resolva o meu problema, puxando para o caso que eu mencionei de você escolher o back-end. Será que eu consigo fazer essa aplicação? Eu tenho um amigo que ficou literalmente milionário com isso, porque começou a resolver o seu problema e aí olhou em volta e viu que era problema de outras pessoas. E aí começou a resolver o problema de outras pessoas, e é assim que se ganha dinheiro, resolvendo o problema de outras pessoas. Quando eu entrei no mercado, eu não conhecia muito de projeto, eu só fazia uma parte específica de back-end, eu queria conhecer. Eu olhei para o lado e vi meu sogro precisando de um sistema de gestão para recebimento de fotos. Ele tinha um laboratório fotográfico. O que eu falei para ele? Vou fazer o teu projeto. Ele falou, quanto é que você vai cobrar? Eu falei, nada. Por quê? Porque eu não sabia nem se eu ia conseguir fazer. E eu falei, depois que ficar pronto a gente conversa. Eu faço um software como serviço. E foi assim que eu aprendi o grosso do que eu sei hoje. Eu diria 60%, 70% do que eu sei hoje de conceito foi ali, metendo a mão na massa. Quando eu estava na faculdade eu não entendi direito o protocolo HTTP, redes, verbos HTTP, eu não entendi isso. Agora, quando eu fui meter a mão na massa e precisei resolver, aí eu aprendi um monte de coisa. Como é que eu armazeno arquivo estático? Como é que eu faço uma lógica que eu consiga enviar esse upload de maneira eficiente, de maneira barata, manter isso na web? Como é que eu faço uma arquitetura que eu consiga receber os pedidos do cliente e manter o registro disso tudo? E o projeto rodou 7 anos. Então, você não precisa esperar uma vaga em si, mas você pode olhar para o lado. E isso também vai servir para o teu portfólio. Por quê? Porque depois disso, quando eu fiz esse projeto, eu colocava isso no portfólio. Eu fiz uma aplicação, estava na época daqueles sites de compras coletivas, Groupon, Peixe Urbano. O que eu colocava no meu currículo? Eu fiz uma aplicação web que transitou, todo ano eu ia atualizando, né? Que transitou 1 milhão de fotos pela rede. 2 milhões, chegamos em 10 milhões em 7 anos. E eu colocava isso. Isso era o meu portfólio de início. Era a minha experiência. Era muito mais importante eu dizer essa experiência do que colocar o meu currículo. Ainda mais quando eu era pro exterior. No exterior, minha faculdade, que é boa, uma das melhores do Brasil, lá não vale nada. Por quê? Porque ninguém sabe o que é ITA lá fora. Vai falar aí, o que é isso aí? O que é esse bagulho aí? Não sabe o que é. Tá? E aí você resolve o problema das pessoas. Quando você vai para as vagas, o que você vai fazer? Você não vai fazer o trabalho do RH. Ah, Renzo, está pedindo aqui currículo. O que você faz? Não interessa. Ah, pede experiência, pede plano, não interessa. Faz o processo seletivo. Faça o processo seletivo, se candidate para você ser chamado. E faça o QI, o que é o quem indica, o famoso quem indica, faça a sua rede de contatos valer. Entre em contato com alguém da empresa, se você conhece. Renzo, não conheço ninguém, o que eu faço? Entra na comunidade, se for, por exemplo, como eu falei, entra na de Django Brasil. Já que você focou, vai lá na comunidade Django Brasil. Começa a responder as pessoas lá para você montar essa rede de contatos. Eu tô aqui, eu tenho que mandar uma mensagem pro Alisson, nosso monitor, que ele fala isso. Ele estava ainda no início de faculdade, começou a participar da comunidade, começou a responder perguntas e, em algum momento, uma dessas perguntas que ele respondeu, a pessoa falou, você não quer vir trabalhar para mim? Por que isso? Porque o Alisson estava demonstrando conhecimento de forma explícita, respondendo os outros. Quando eu mesmo convidei o Alisson para a monitoria, eu não perguntei se ele tinha feito faculdade. Eu vi que ele já respondia um monte de questão. E eu falei, cara, quer trabalhar com a gente? Eu não perguntei se ele tinha faculdade. Aí depois eu fui saber,
como é que é? O que você já fez? Eu falo, eu fiz faculdade, etc. Mas se ele não tivesse feito, pra mim não ia fazer diferença nenhuma como contratante. E aí, qual que é aqui vai uma dica pro Alex Pais. Parece que a gente tinha combinado, hein, Alex Pais? Que eu ouço muito isso também. A pessoa se forma e fala, Renzo, o mercado tá muito difícil. Tá difícil conseguir uma vaga. E aí eu, em geral, não sei se é o seu caso, Alex, espero que não, mas se for, pode ser um diagnóstico, tá? Muitas vezes que eu fui conversar com pessoas, às vezes que tem até mestrado, eu já tô com mestrado, mas tá difícil o mercado, Renzo. Eu falei, você tá no mestrado, cara? Quantos processos seletivos você fez? Nenhum. 1, 2. E aí eu falo, como assim então o mercado tá difícil? Você pensando matematicamente, você tirou 2 pontos aí dessa... Você tirou 2 pontos e você tá dizendo que o mercado tá difícil? Você tem que ter mais pontos para você determinar um perfil de curva, né? O que a gente aprende, inclusive, na faculdade. Você precisa de mais pontos. Com 1, 2 pontos, você não consegue determinar um perfil de curva. Você não sabe se é uma reta, se é uma parábola. Você não consegue determinar isso. E aí, o que você tem que fazer? A tática que o Moacir criou o slogan de 49 nãos para um sim. Você vai levar uma porrada de não. E no início, quando você levar um não, você vai perguntar o que faltou. Olha, faltou um conhecimento de Docker. Você precisa saber o Docker básico para instalar a aplicação no seu computador. Falar, anota aqui, Docker. Pronto. Agora você vai estudar o Docker e vai fazer outro processo seletivo. Agora eu sei o Docker. Não passou? Peraí, o que faltou agora? Não, você precisa ter um conhecimento sobre API. Um tal de DRF, Django REST Framework. Opa, Django REST Framework. Peraí, coloca na lista, vou estudar Django REST Framework. Não passou? Faz outro processo. Se você seguir isto e não desistir, a sua vaga virá. Você só precisa de um sim. Agora você tem que estar preparado mentalmente para levar todos esses nãos. Quem é vendedor, a gente sempre fala, já está acostumado. Ele tem que ser resiliente porque ele sabe. Eu vou ter que fazer 100 entrevistas para ser chamado para 50 entrevistas, para conseguir chegar na entrevista técnica em 20 dessas ocasiões, para eu conseguir passar em 5 dessas entrevistas técnicas e aí para eu negociar e escolher uma dessas 5. É essa a proporção e você tem que estar preparado para isso. Tá bom? Então, este é o caminho para mim. Montar portfólio, resolver problemas seus ou à sua volta, participar das comunidades, não fazer o trabalho da RH, pede tudo, pede C#, C, programação para foguete, etc. Não liga para isso, faça os processos seletivos e estar preparado para levar 49 nãos. A gente sempre coloca 49, tem gente que leva muito menos, tem gente que lá no 7º já vai conseguir, tem gente que às vezes leva um pouquinho mais, mas o importante é não desistir dessa jornada. E aí você consegue a sua primeira vaga sem faculdade.